Olá, gente. Seja bem-vindo. Mais uma conversa entre amigos sobre o livro A Família do Pastor. Semana passada, fizemos a nossa introdução, destacando a importância que cada um de nós vamos ter até uma motivação correta sobre o ministério. Olhamos a respeito de figuras no passado que fizeram muita coisa para o avanço do reino de Deus, mas também houve até problemas legítimos. Com toda humildade, momentos assim, igual da semana passada, aprendemos do passado, tanto de um exemplo positivo, e certamente houve muita coisa positiva feita para o avanço do reino de Deus, por meio destas grandes figuras, e ao mesmo tempo aprendemos das suas falhas. E a razão que nós estudamos o passado não é de simplesmente criticar o passado, mas de se tornar cada vez mais sábia, para que nós possamos até aprender do passado. Hoje, a gente está entrando no primeiro capítulo. E a nossa conversa agora não é sobre o passado, é sobre o presente. O ministério atual que muitos vão encontrar no seu próprio ministério. Hoje nós vamos pensar sobre quais são até as pressões que um pastor na igreja local vai sentir. Pressões que vão, quem sabe, até levar a uma negligência da sua família. Quais são as formas pelas quais nós podemos, quem sabe, até minimizar estas pressões? Como este capítulo vai falar. Ninguém falou que o ministério cristão é fácil. A gente trabalha como a gente. E isso queria dizer, pessoas vão nos precisar. Mas certamente o tema que nós vamos destacar é que tem que ministrar ao mesmo tempo, mantendo um equilíbrio em que as nossas famílias não são negligenciadas. Chegando ali no final, depois de fazer esta análise dos desafios, as pressões que cada pastor vai sentir no ministério, chegamos até o cerne do problema. E o cerne do problema, de fato, é um problema do coração. Ministérios dirigidos por medo, ministérios dirigidos por orgulho, ministérios dirigidos por a busca de aprovação. E é um momento para nós até contemplar nosso próprio coração. Antes de passar a palavra para o pastor Robson, eu coloquei dentro do grupo do chat desta turma, sinceramente, Robson, queria ter tido esta conversa 40 anos atrás. Como eu falei com a turma aqui, eu vou falar com vocês que estão assistindo esta gravação, refletindo sobre meu ministério. Em alguma forma, eu experimentei tudo aqui. Tudo aqui, em alguma forma. 40 anos atrás, entrando no ministério, eu estava copiando outras pessoas. É isso que estava fazendo. Ninguém falou comigo sobre como pastorear uma igreja. Aí eu estava só copiando os modelos ao meu redor, por mal ou por bem. E hoje em dia, eu penso, puxa, como meu ministério teria sido, quem sabe, até diferente? Baseado numa conversa honesta sobre os desafios que estamos aqui e sobre a importância de tratar meu próprio coração no ministério. Então, o assunto é importante, o assunto chega até o íntimo do coração de cada um de nós. E nós estamos agradecidos que hoje o pastor Robson vai facilitar esta conversa. Pastor Robson,
Nós já oramos que o Espírito Santo esteja liderando nossa conversa. Com muita alegria, passamos para ti essa conversa em que nós vamos olhar profundamente no íntimo do coração de um pastor. Tu tens a palavra. Ok, muito bom dia novamente aí para todos. Temos o pastor Josué, primeira vez estou vendo, seja bem-vindo. O senhor é da Muito onde, obrigado. pastor Josué? Eu sou de Santo André, São Paulo, e o pastor Roberval me mandou o link convidando para vir aqui. Ok, muito bom. Seja bem-vindo aí na nossa conversa. Obrigado, Roberval. Estou no desafio aí que o pastor Mark me colocou, logo no início, né, desse livro, A Família do Pastor, que a gente já, né, é um peso para a gente colocar em prática, né, isso aí. E a primeira lição já falando sobre o coração do pastor. E o título, né, o autor já coloca, o problema. O pastor Mark já falou ali o final que o problema, né, é o nosso coração mesmo, mas a gente vai estar aí falando. Eu gostei logo no começo, o autor colocando a roda que ranche recebe graxa, né? No sentido que a maioria de nós, a gente tem que apagar, né, incêndios, no sentido os problemas urgentes, e isso sempre vai ter essa demanda, e por causa, né, de problemas, muitas vezes até coloca ali, né, entre escolhas, temos que escolher o que é mais urgente, e com certeza, né, em resumo, automaticamente, se você analisar bem o que o capítulo nos trouxe, a gente vai ver que vai deixando a família. Que o ministério, né, nos leva a isso, e é sobre isso que o autor, né, fala tão profundo e nos traz a realidade, faz a gente pensar e tantas coisas. Então, é isso que nós vamos estar aí, né, conversando, dialogando sobre esse assunto. Eu não sei se todos, a ideia também o autor colocou, era conversar, ler com as esposas, né? Porque ter a coragem, vamos colocar, não sei quem usou aí, para o sermão, né? O pastor Robert Val falou que tem que ter coragem, e aqui a gente tem que ter a coragem que até conversar com a esposa sobre esse assunto. Então, quem sentou com a esposa e conversou, fez a pergunta, dialogou, eu creio que enriqueceu mais já a conversa. Daí você pode citar também, né, o que tua esposa avaliou, colocar adiante também, que eu creio que vai ser, né, benção aqui o compartilhar. Mas nós vamos trabalhar o que o autor já colocou, né, no final do capítulo, página 61, que ele mesmo põe lá as questões para discutir. Então, em geral, vamos ficar por ali, né, no sentido para a gente, que já faz o resumo das demandas, mas se alguém quiser, né, definir no decorrer aí da conversa, ficam bem à vontade. Mas a primeira pergunta ali já era para perguntar. Então, quem perguntou para a esposa pode dizer, né, ali, para a esposa perguntar ao marido. Então, com certeza a esposa tem assim, vai ter assim opinião diferente, ou você vai ver, né, se está igual e tudo mais. Mas temos a primeira pergunta: em quais dessas demandas você tem mais tendência a cair? Então, o autor põe lá diversas demandas, né? E daí escolhe uma, vamos escolher uma aí, eu acho que você já avaliou, e através da sua experiência vai enriquecer outros e vamos poder aí conversar. Então, logo dessa primeira pergunta, vou deixar o pastor Francimaro falar e o pastor Bruno. Coloca aí a questão dessa primeira pergunta. E só para relembrar todos, o pastor Robson colocou aqui aquela lista de demandas em nosso grupo do WhatsApp, só para refrescar a mente, isso vai facilitar até a sua resposta. Eu não vou falar muito sobre isso, pastor Robson, porque a minha resposta é todos. Cita aí as demandas, pastor. Eu até estava procurando aqui, só para o pessoal, porque lembrando já fica mais na cabeça. Quer citar as demandas? Sim. Número 1, aprovação. Me ame. Número 2, aparência. Não sou chique? Número 3, sucesso. Cara, tá vendo quantas pessoas frequentando no culto?
Número 4, importância. Já viu a todas as minhas formações? Número 5, expectativa. Eu sei o que você quiser, eu já atendi. Número 6, amizade. E Robson, número 6, para mim, é importante. Né? Medo de se abrir como congregação e como o autor citou algumas pesquisas, 70% dos pastores confessando, não tenho um amigo. Ok. Então, vamos lá. Passa a palavra aí, pastor Francimar. Bom dia, meus irmãos. A paz seja com todos. Esse assunto aqui, ele é extremamente importante. E respondendo à pergunta, a tendência é você cair em todos os buracos aqui. Se você está trafegando por uma grande pista, como a 116, que agora há pouco a gente estava citando aí, o grande problema é você trafegar por essa pista negligenciando os buracos. Então, quando você percebe os buracos no decorrer da pista, a ideia, já que você tem esse conhecimento, é então desviar, ou seja, não cair nesses obstáculos. Agora, olhando para essa questão do coração e tudo mais, eu acredito que eu já caí em todas essas aqui. Né? Eu acredito que a ideia é sair de dentro desses buracos aqui. Mas eu queria destacar algo, irmãos, que eu vejo que nós temos essa tendência de enveredarmos por esse caminho, ou esses caminhos, que nos leva para longe daquilo que está, para aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, para aquilo que Deus estabeleceu para nós como pastor, como esposo, filho, marido que somos. Então, nós temos um aglomerado de responsabilidade. E eu penso que o grande desafio é nós entendermos o nosso papel e, ao mesmo tempo, entendermos que nós não podemos estar em todas ou em todas as coisas ao mesmo tempo. Precisamos, então, delimitar aquilo que nós precisamos fazer, precisamos executar. Contudo, o que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos, nós precisamos buscar a Deus, a sua palavra, e pedir que o Senhor, como disse o salmista no Salmo 139, ele sonde o nosso coração. Porque tudo isso vem à tona quando nós estamos em oração, quando nós estamos buscando ter intimidade com Deus. Nada disso fica obscuro. Deus lança luz em todas as áreas da nossa vida. E eu fiquei abismado com o que o autor citou, numa conferência onde tinha ali cerca de 1.000 pastores, 77% dos pastores não tinham um bom relacionamento conjugal, ou seja, não estavam bem no seu casamento. Então, nós precisamos levantar essa bandeira aí, com relação a isso. Opa, se o pastor que entende-se que conhece mais a Bíblia, que se busca mais a Deus, está 77% comprometido, daqueles 1.000 pastores, como fica então, meus irmãos, os membros das igrejas locais? Então, é só um parênteses aqui. Então, nós precisamos atentar para isso, porque o número de divórcio é grande, envolvendo família pastoral. E então, essa conversa aqui, se eu tivesse tido há 10 anos atrás, pastor Marcos, irmãos, muitos erros eu não tenho cometido, inclusive o erro de negligenciar a família, em detrimento à família para atender ministério. Ficar 16 horas fora de casa, assistindo, aconselhando, evangelizando, discipulando, tudo isso é bíblico e devemos fazer, mas não da forma que eu fiz. Então, só essa observação. Negligência. Eu fui e ainda estou sendo, em muitos pontos, negligentes com relação à família. Mas essa conversa aqui vai ser boa para me alinhar a vida à luz da palavra de Deus. Obrigado, pastor Robson. Muito bom, pastor Francimar. Vamos ouvir o pastor Bruno.
Essa já é essa primeira pergunta aqui mesmo, né? A número 1, é isso? Isso. Uhum. Tá, dessas demandas todas aí, para mim, me impactou bastante essa leitura. Esse dado dos 1.000 pastores me chamou a atenção também. A gente está falando em 770 pastores de 1.000. Né? Quando às vezes traz número, eu acho que choca um pouquinho mais, né? 770 de 1.000 é muita gente. É o camarada que está falando no Congresso da Família, né? Que está aconselhando famílias e talvez isso explique o porquê que a igreja está muitas vezes do jeito que está, né? Mas de todas essas demandas, eu acho que para mim as que são mais desafiadoras são duas. A demanda do sucesso e a demanda da expectativa. Eu acho que em termos de sucesso, né, eu acho que é um equilíbrio que eu tenho buscado, né? Eu estou numa igreja pequena que colocou que a impressão que eu tenho é que eles consideram um sucesso é não crescer, porque eles são muito bíblicos, né? Então ninguém quer a Bíblia, então por isso que eles não crescem. E por outro lado, eu corro o risco de fazer o contrário, né? Buscar um crescimento a qualquer custo, porque talvez isso parece ser bem sucedido. Então acho que esse equilíbrio é interessante para nós, não sermos dirigidos pelo sucesso, independente do que nós consideremos que seja esse sucesso, né? Então eu acho que esse é um desafio, né? Não ser motivado por resultado em uma cultura que se busca cada vez mais resultado. A nossa cultura ocidental, ela é bem individualista e movida a resultado, então essa é uma demanda que me desafia. E a outra demanda é a demanda da expectativa. Tá? O autor ele fala de dois tipos de expectativa, né? A da expectativa da igreja, para mim, é muito tranquilo, eu nunca me importei muito com isso. É bem sossegado, mas eu acho que a demanda, para mim, mais desafiadora é a da minha própria expectativa a meu respeito. Não tanto da igreja, dos outros, assim, isso nunca foi um desafio. Mas essa cobrança eu entendo, eu creio que a maioria dos pastores, né, que querem fazer um trabalho legítimo, se a igreja não cobrar, isso não vai ser um problema, porque ele mesmo já está se cobrando há muito tempo. Então, eu acho que essas são as demandas que mais são desafiadoras para mim. Ok, obrigado, pastor Bruno. Essa primeira pergunta, o autor colocou aqui quem que teve a oportunidade, a esposa ler, né, esse primeiro capítulo, e a esposa dizer qual é a demanda aí, né, que você é mais tentado a cair. Alguém teve essa resposta da esposa, da visão dela? Alguém perguntou para a esposa? Não? Sem problemas. Então, eu vou só citar aqui, que daí eu perguntei, né? Tinha que estar na frente, tinha que fazer junto, né? Mas tá. Só uma Perguntei. observação, o pastor Robson, em Sim. termos da minha conversa com Carolina, Uhum. porque a Carolina tem me acompanhado 40 anos no ministério. Uhum. Uma pressão que é uma pressão que ela sente, é uma pressão que eu coloco em cima da Carolina. É expectativas. Carolina sempre é uma pessoa extremamente competente em executar projetos. Então, para mim, eu vou dizer, os meus sucessos no ministério não são principalmente devido à minha habilidade. Eu tenho uma esposa que é altamente competente. E ela sente essas expectativas. Ela vai receber pedidos do ministério e ela sente a pressão de responder. E, como ela diz hoje em dia, o pastor Robson, a bênção de se envelhecer agora
Eu estou com 63, vou fazer 63 amanhã, e Carolina é muito mais jovem que eu. Mas também, depois de quase 37 anos de casamento, ela não é menina. Mas ele diz, pelo menos dá para dizer não com mais facilidade. Mas essas expectativas são importantes. A brincadeira, que não foi brincadeira. A primeira entrevista como uma igreja, como jovem pastor Robson, as pessoas, o comitê de indicação fez entrevista comigo e eles pediram o que fará a sua esposa, como ela sentada ali ao meu lado. Bom, eu vou dizer, pelo menos eu recebi a graça de responder com sabedoria naquele momento. Eu falei exatamente o que qualquer outra esposa aqui neste grupo faria. Isso foi a resposta certa, certamente, ajudou no início do nosso casamento, mas ainda a pressão foi presente. Eu vou só encerrar aqui, pastor Robson, dizendo, hoje em dia, mais um fator a respeito de expectativas, que deixa até mais difícil, precisamos pensar, particularmente pastores de igrejas menores, dentro do contexto americano, e posso dizer que isso já está acontecendo, conheço muitos casos aqui no Brasil também. Quem está sustentando a família é a esposa trabalhando fora da casa. Isso é a chave para deixar até o homem continuar no ministério. Está acontecendo com cada vez mais frequência. A tendência, pastor Robson, é que vai acontecer cada vez mais no futuro. E isso coloca mais uma expectativa em cima das esposas que não é fácil, que precisamos ficar sensíveis a essa realidade. Ok. Vimos aí, então, pastor Max, né, colocou, então, a demanda da expectativa. Pastor Bruno já falou também, expectativa e sucesso, né? Pedir para os irmãos, depois vocês vão conversar, né, ter a oportunidade, mas vocês conseguiram definir dessas 6 demandas, qual é a tendência, né, de cair mais, vocês conseguem avaliar? Eu ia falar, além de eu ter identificado, né, das demandas, coloquei da aprovação, que eu deixo de fazer muitas coisas para, né, agradar os outros, e a minha esposa, perguntando para ela leu, né, lemos juntos, ela também já foi direto, a aprovação também. Então, tanto a minha, né, ali o que eu me identifiquei, e foi o que a esposa também falou dessa demanda, né? A gente, como o pastor Francimário já falou, né? Já passamos, se olhar, né? Já fiz isso. Mas essa aqui é aquela, né? Que me chamou a atenção, tem que tomar cuidado e mudar algumas coisas, conversamos até sobre isso, porque é aquela, né? Que realmente é mais tentado, né? De eu cair é a questão da aprovação. Mas, resumindo, né? Quem só gostaria de falar, você identificou qual, só para a gente, né? Aí, qual é a demanda que você é mais tentado a cair, que você se identificou mais no momento? A questão da aprovação também é uma complicação. Na verdade, eu estou com o Francimário aí. Todas elas é uma estrada esburacada. Né? Você desvia para cá, para lá, você tem que... Mas a aprovação, eu tenho dificuldades. Algumas críticas nos abatem. E nos abatem porque mexe com o nosso orgulho. E é algo que precisa ser trabalhado, quebrado, né? E essa questão da aprovação nos leva a uma ação, talvez para querer agradar essas situações todas. E aí a gente cai num outro buraco, que é o da importância. A gente se torna muito proativo, a gente vai, aí vira um ativista, né? Começa a não delegar responsabilidades quando deveríamos. E outras situações aqui também, né, que eu fui vendo, e aí algumas dificuldades, né? Acho que essas duas aí são as que mais... são os buracos mais frequentes aí nessa minha estrada. Ok. Mais alguém quer dar opinião? Graças e paz a todos, bom dia.
Olha, eu com toda sinceridade, eu estou constrangido até agora, estou envergonhado, porque todas as demandas, independente de como elas vierem, da forma como elas vieram, elas afetaram aquilo que mais agrada a Deus, que é o amor à família. Se eu não posso amar a minha esposa, se eu não posso amar os meus filhos, se eu não posso me dedicar a eles com precisão, eu vou interpretar isso que eu não tive um progresso como sucesso dentro da vida ministerial. E por que eu estou dizendo isso? Né? Paulo fica muito claro a Timóteo: se você não cuida bem da sua casa, como você vai cuidar das coisas de Deus? E eu fiquei pensando muito seriamente nisso, compartilhei com Elza, ela colocou até algumas opiniões aqui, que daqui a pouco eu vou colocar também, que ela, no questionamento de mim para com ela, né? Mas eu creio que isso aqui é uma bênção de Deus. Por quê? Porque Deus vai trabalhar sempre com algo que nós temos dificuldade extrema de lidar: o nosso ser, o nosso ego, o nosso coração. Isso é vital e é fundamental. Eu achei muito interessante a primeira colocação da pergunta quando eu fiz a ela aqui, porque a pergunta ela se refere se você já teve inveja do tempo que eu, no caso, dedico à igreja e o que podemos fazer para proteger o nosso tempo pessoal. Achei muito pertinente porque o nosso contexto foi um contexto de campo missionário, de plantação de igreja. Ela é, obviamente, diferenciada de um ministério efetivo, em que você participa, de alguma forma, coordenando, lidando com a igreja no seu todo. Embora dentro do ministério missionário você acaba também participando disso, mas eu diria que de uma forma diferenciada. E por quê? Ela colocou que ela não tem inveja do tempo em que eu estava fora, porque saía, às vezes, para fazer a obra ali da construção, né, às 7h, 6h30, quando não saíamos de quarta-feira para fazer os cultos de oração às 5h30, e depois tínhamos as atividades pessoais de cada um, ela em casa, eu cuidando de saber aonde que nós íamos evangelizar, as famílias que nós íamos visitar, enfim, preparação da palavra, todo aquele processo que tínhamos. E ela disse que não, porque ela fez essa diferença também, ela assimilou isso com muita importância, a diferença de estar dentro de uma igreja e dentro de um contexto missionário, né? Porque nós trabalhamos todo o tempo juntos, quer queira ou não, nós estamos juntos, nas visitas estamos juntos, nos cultos estamos juntos, nos cultos de orações, saindo, né, que for ali dentro da cidade, andando, estávamos sempre juntos. Então, eu achei muito interessante isso, porque proteger o nosso tempo é aquele tempo vital de que você tem que ter, talvez até na volta para casa, naquela caminhada, deixar um pouco ali de lado aquilo que ocorreu em termos de evangelismo, em termos de visita, e começar a conversarmos sobre nós, como você está vendo isso, de que forma você encara isso, com a sua dificuldade nesse processo. E, irmãos, em 6 meses, 8 meses de campo, se a minha memória não falha, nós tivemos uma manhã muito especial, em que o Espírito de Deus colocou no nosso coração para orarmos juntos e nos quebrantarmos diante do Senhor. E foram 1 hora, 2 horas de suma importância na nossa vida, porque ali desabafamos com Deus, ali choramos copiosamente, ambos juntos com Deus, derramando ali no seu óleo as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, porque o que estava pesando? Estava pesando todos esses conceitos. A aprovação de como estaríamos no campo, a aparência de como as pessoas estariam nos enxergando,
Será que isso está frutificando? Será que isso vai ser bom? O que vai dizer às pessoas? Né? Porque nós estávamos juntos de uma tríplice aliança ali. A nossa igreja, como nos dando sustento, a Junta de Missões Nacionais ali nos ajudando na casa, e a Igreja Flamboyant do Rio de Janeiro, que é a mãe da igreja onde nós estávamos plantando. Então, tudo isso vai tendo uma importância muito grande dentro daquilo que você está fazendo dentro do campo. Mas eu creio que, no primeiro momento, para mim, o que me foi muito útil, e para ela também, que ela depois colocou isso aqui na segunda pergunta, né, com as demandas que ela tem lutado, foi essa questão do elo de amizade. Pastor Francimário e pastor Marcos Chagas, eu não tinha muito acesso com o pastor Marcos Chagas, ou com o pastor Francimário na época, mas tínhamos acesso maior com o pastor Marcos Chagas, porque ela fez seminário junto da classe dele, eu já estava um ano à frente deles, e esse contato, quando ele começou a dizer que ele se reunia com o pastor Francimário todas as segundas-feiras, que era o dia de folga, para orar, para confabular entre eles, as esposas entre elas, os filhos entre eles, e isso foi um bálsamo para a nossa vida. Era aquilo que estava faltando. Esse tipo de mentoreamento, esse tipo de discipulado íntimo, pessoal, porque você, num campo, talvez tem determinadas coisas que você não converse nem com a sua esposa, só com Deus. Isso dificulta a gente. Nós somos seres humanos e eu acho que, às vezes, você tem que expor determinadas coisas, ou seja, colocar para fora isso. E, às vezes, nós não encontramos as pessoas certas que talvez pudessem nos entender. Deus nos entende em todo tempo, mas Ele também deixou pessoas para que, por meio delas, nós pudéssemos se identificar. E isso trouxe muita vida, isso trouxe uma riqueza fabulosa. E eu vejo que, quando ele coloca essa questão aqui, nessa parte que nós estamos falando aqui, sobre essa questão da amizade, isso é muito vital, isso é muito importante. Esses encontros que nós estamos tendo já há um bom tempo, isso tem revitalizado, isso tem restaurado, isso tem renovado, isso tem aberto a mente sobre todos os campos possíveis e inimagináveis que os irmãos podem entender. E isso é o quê? Isso é justamente o mentoreamento. Aquele momento em que nós podemos estar juntos, compartilhar. E eu fico pensando na negligência com as esposas, com os filhos. O meu menino, com 6 meses, quase um ano de campo, sentado na praça, um dia ele fez uma pergunta para mim. Ele falou: pai, eu posso falar algo para o senhor? Eu falei: pode não, você deve. Já disse que eu sou seu amigo pessoal. Eu sei que a minha mãe e você, papai, tem um chamado missionário, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Bom, isso pode aparentemente ser apenas um questionamento, mas não. É uma dificuldade extrema em que ele estava tendo. É um conflito interno dele. E nisso, vendo isso, ouvindo isso, eu disse: filho, a única resposta que eu tenho para você é a seguinte: se você depositar sua confiança no Senhor, o Senhor vai te honrar. Eu não tive outra resposta, mas entendi o problema dele e fico pensando hoje nas demandas da esposa pessoal, no lidar com os afazeres de casa, dos cuidados caseiros, em cuidar do filho, em prepará-lo para a escola, em estar atento a outras tantas coisas, estar caminhando junto com o nosso ministério, que às vezes não é bem-vindo, né? Diante, às vezes, do olhar da igreja. Por quê? Porque o líder, o missionário, o pastor, é ele quem tem que ser ouvido. Normalmente, a esposa, ela fica num segundo plano. Olha, e quão sábia eu devo admitir que ela foi dentro da minha vida, da vida dos nossos filhos,
e do contexto missionário, porque ela ensinou muitas irmãs muitas coisas que eu, por mim, não teria esse acesso para fazer. Então, olha, eu sinto muito agradecido a Deus por esses momentos, por esses livros, por esse aprendizado, pela palavra de Deus, e creio que, como o casal no Éden pecou, eu também pequei. Aqui eu sei que não é um confessionário, mas Deus sabe do meu coração e por que eu estou falando isso. Eu vou dizer como Davi: Senhor, pequei contra ti, pequei contra a minha família, pequei contra os teus princípios, e principalmente o princípio mor, que eu entendo ser o maior. Quando somos amados por Cristo, ele diz: ame a sua família, cuide da sua família, zele pela sua família, porque eu amo a sua família e eu constituí a família. Então, no primeiro momento, é isso que me veio, e ela coloca isso com muita propriedade. E eu sei que eu preciso ajudá-la, assim como ela precisa me ajudar, porque no finalzinho da segunda questão ela me pergunta, ela responde algo que me deixou assim: quais são as demandas que você tem lutado? De que maneira eu posso ajudá-la a superar isso? E ela diz: olha, eu não sei se bem posso chamar de demandas, mas tenho lutado com conflitos, que são as demandas internas dela, de opiniões que às vezes impedem de realizarmos alguns projetos a mais juntos. Então, irmãos, isso aqui está sendo um tratamento muito maior do que eu pensava ou poderia imaginar, impagável, não tem pagamento para isso, não tem valor isso. E eu creio que Deus vai operando e continuará operando na minha vida, na vida dela, da minha família, para a glória de Deus. Eu agradeço. Ok. Obrigado por compartilhar, pastor Carlos. Muito importante aí, né, essa experiência passada a cada um de nós. Pastor Carlos já falou, né, a segunda parte, já vamos voltar lá, mas vamos dar ênfase ali na 2. Vou pedir para o pastor Melquisedeque, meu xará no sobrenome, Carvalho, e o pastor Roberval falar sobre a 2 ali, ó, de que maneira essas demandas fizeram que você negligenciasse a nossa família. As demandas, né, talvez a que você colocou, né, de acordo com a 1, né, a que você tem a tendência de que mais cair ou coisa, de que maneira levou a negligenciar, né, a família? Pastor Mel, que está nos ouvindo? O pastor Melk pediu hoje participar como ouvinte, pastor Robson. Me desculpe para não se informar antes. Então, pode até passar por pastor Roberval e o pastor Melk vai continuar como ouvinte por hoje. Tranquilo. Obrigado pela sua compreensão. Tranquilo. Então, pastor Roberval, está com a palavra. Ok. Como eu disse anteriormente, é uma estrada, realmente, pegando aí a fala do pastor Francimário, é uma estrada realmente esburacada, né? E essa questão da aprovação, se ela não for bem cuidada, ela te leva a uma cegueira. E você traça um objetivo e você pode ferir pessoas para conquistar coisas, né? E qual que é o grande perigo aqui nessa 2? O que essas demandas podem fazer negligenciar a família? Não respeitar a velocidade da família, não respeitar as dificuldades da família e exigir muito da família, né? Como você quer aprovação, então você quer que a família também acompanhe isso, né? Não sei se é bem essa situação da pergunta, mas eu acredito que seja por aí. E na questão também das atividades, você exigir que a esposa, que a família entre nesse ativismo junto com você. Porque você precisa produzir, você já não delega, acho que se você não fizer, não fica bem feito.
Então, são coisas que uma conversa como essa nos chama muito a atenção e a gente fala, opa, né? A leitura de um livro como esse nos ajuda muito. E eu queria também aqui abordar sobre a outra questão que o pastor Carlos falou, sobre ter um casal, alguém para conversar, para orar. E aí aqui fala na demanda da amizade que 70% dos pastores não têm amigos. Então, te empurra para a solidão, né? E talvez isso também, aqui nada está isolado, né? Cada demanda, ela está como um elo de uma corrente ligada a outro. Eu percebi que algumas pessoas se afastam de ter amigos porque em algum tempo foi traído, foi ferido, se decepcionou e aí se isola, né? Outros, por causa da questão da aparência, na amizade, na intimidade, não querem que coisas venham a público ou venham à luz e acaba perdendo muito nessa questão aí. Então esses perigos todos nos levam a de fato negligenciar a família, porque se você não busca a cura, a questão da aparência, se você não busca a cura, a família vai ficar sofrendo, você vai ficar sofrendo, você vai ficar sozinho, né? Na questão das amizades, isso também você corre o risco, todo tipo de relacionamento que você tem, você vai correr o risco. Relacionar-se é arriscar-se. E quando o relacionamento é em amor, né, você traz no pacote o perdão, compreensão, a longanimidade e a riqueza. E a riqueza que nós ganhamos em tudo isso aí. Então, eu acho que o grande perigo, principalmente para mim, nessa questão, vai da primeira lá, né? Da aprovação, você querer exigir demais. E a fala do pastor Mark na entrevista lá, é exatamente isso. Eu espero que a minha esposa faça o que qualquer uma esposa aqui faça. Então, não tem uma exigência, assim, que... É claro que, como um casal da liderança, acaba exigindo algumas coisas, né? Como ele fala aqui, você está na primeira fila. Mas temos que tomar muito cuidado, porque aí você negligencia, sufocando a família, trazendo um peso muito maior para a família e correndo o grande risco de mantê-la debaixo de um jugo aí que o Senhor não traz sobre nós, que não vem do Senhor. Talvez venha do coração adoecido, venha de pressões que a gente mesmo traz sobre nós. Então, a gente precisa muito conferir com os amigos, com os irmãos, com pastores, com pessoas que já estão no ministério há mais tempo, para que a gente não cometa esses erros aí. E eu lembro aqui, só para me encerrar minha fala, o pastor Jaime Kemp, né? A última vez que eu estive com ele foi, acho que 2018, quando completou 50 anos lá o Vencedores por Cristo, na Assembleia Legislativa. E ele lançou 2 livros, né? Pastores em Perigo e depois Pastores em Perigo 2. Eu não li o livro, mas ele mesmo disse que quanta coisa ele não faria de novo. Quanta coisa ele trouxe, quanto peso ele trouxe sobre a esposa, quanta negligência ele causou. Então, essas experiências de quem já esteve lá na frente nos ajuda muito a não cometer os mesmos erros. E mesmo tomando cuidado, nós erramos. O pastor Robson, só uma observação aqui. Agora, você está colocando o bisturi. Aí isso está cortando, quando a gente para pensar. E, na minha ótica, pastor, aquele que é mais difícil é de contemplar as motivações do coração. Porque, vendo ao meu coração, o problema principal que eu enfrento, pastor Robson, quem sabe outros vão também se identificar, é que meu coração fica misto com motivações. Ou seja, eu tenho boas motivações e motivações pecaminosas mistas assim.
E, sem dúvida, isso tem sido a motivação para a negligência no meu ministério. Só pensando sobre essas questões que você está ali nos facilitando contemplar. Aprovação, Robson. Eu lembro até hoje, a primeira vez, quando alguém me contou, você é um pastor muito ruim. Você é muito ruim. Você não nos ama igual do pastor interior. Pastor Robson, eu estava fazendo tudo dentro do meu poder para amar. Querendo até agradar as pessoas. Isso não está ruim, pastor Robson. Então, o que eu fiz? Dobrei os esforços. Resultado, provavelmente, deixei algumas outras coisas em casa. Negligenciar. Aparência. Até hoje, quase 35 anos depois, pastor batista de uma igreja pequena, com 2 filhos, uma esposa que deixou um serviço excelente, trabalho excelente para cuidar dos nossos 2 filhos, recebendo um salário bem mesquinho assim. Carolina, ela ia costurar todas as roupas dos nossos filhos, todos. Ela que fez com as mãos dela. E alguém criticou, dizendo: seus filhos se vestiram de uma forma muito elegante, muito em cima do seu salário. Você está desperdiçando seu dinheiro. O que eu fiz? Eu fiquei muito frustrado. Sucesso. O Bruno, não sei se você está me ouvindo, o mais jovem. Eu lembro muito bem, Bruno, sendo chamado para igrejas locais com a mensagem bem clara: nosso jovem Messias chegou. Agora nós vamos ter um pastor jovem e isso vai até levantar a frequência da igreja. E aí? Como eu me comportei como Messias da igreja local? Opção. Eu tentei fazer o trabalho de Messias. Também negligenciou. Sucesso. Quantos batismos, quantas visitas feitas, quantos PGMs iniciadas, quantas pessoas frequentando a escola bíblica dominical. Uma queda. Culpa de quem, pastor? Você. Números em queda. Está na hora para o pastor redobrar os esforços. Sentir aquela urgência. Se não tiver, eles vão dizer: está na hora de substituir o pastor. Isso é a realidade. Expectativas. Temos certas coisas que têm que ser feitas. E até amizade. Muitas vezes, literalmente, morrendo por falta de amizade. E eu, que aguento muito não ter contato com outras pessoas. Até o pastor Huberwell falou sobre aquele coração adoecido. Eu tenho uma doença no meu coração. Eu posso me afastar. Eu sou o sueco que pode ir para a Antártica e passa 2 anos ali sozinho. Só me dá o básico. Eu vou ficar ali só com minha mente. Robson. Isso não é saudável. Não é. E houve essa realidade. Falta que, só pensando sobre tudo, Robson querendo fazer a coisa certa, provocou até motivações de pecado no meu coração. Então, isso para mim, eu falei o bisturi, porque eu vejo no meu coração uma mistura de tudo. Motivações boas,
motivações realistas, ao mesmo tempo, quem sabe, motivados pelas coisas piores no meu coração e resultando em negligenciar e não pastorear bem minha própria família. Meu irmão, esta conversa é hora de nos humilhar e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Meu coração precisa ser purificado, precisa ser sarado, motivações precisam ser purificadas. Eu creio que essa conversa é tão boa. Eu estou só abrindo o coração para dizer: eu creio que eu não sou tão diferente, não. Quando a gente pensa essas motivações de coisa boa, realista e pecaminosa, tudo ao mesmo tempo, e tentando desfazer e identificar o que é bom, o que está ruim, como fazer os ajustes. Por causa disso, o pastor Robson, essa conversa de hoje é tão importante para quem sabe tomar os primeiros passos, de distinguir um pouquinho mais as motivações atrás das minhas ações. Eu fico muito agradecido por essa conversa de hoje. Creio que o senhor não está sozinho, pastor. Acho que todos nós se identificamos. A questão, né, das perguntas, do texto, das demandas, posso dizer também da aprovação, né? Eu dei o destaque, pelo menos eu vi o que a gente falha. Olha só, bem recente, e até conversando com a esposa, avaliamos, né? Em janeiro, nós não tiramos férias. Exatamente, né? Eu coloquei aí como aprovação. Por quê? Queríamos prestar conta para a junta, e aqui, né, é a Junta de Missões Nacionais, são missionários de missões nacionais, mas com parceria da GEVAN, e tem a Igreja Mãe. Então, eu falo assim, é tanta chefia que eu vejo não só agradar a igreja, mas mais, né, a questão de prestar relatório e tudo isso. E por ser casal missionário, minha esposa está muito junto, a gente trabalha bem junto, né? Hoje mesmo, em meia, a gente sai e volta à noite, né? Tem evento das mulheres, é discipulado. Então, até a questão assim, não que ela falou de ciúmes, né, de sair, mas ela acaba indo junto comigo as demandas, né, querer agradar junto. Então, e depois olhamos família, né, por mais que a gente está junto, mas eu tomo atitude que deixa a família igual, né, tirei as férias da família, momento assim especial, porque queria começar os PGM, né, ano passado, pandemia, eu falei, não, esse ano nós temos que funcionar e tal, e fiquei aqui, e até hoje não está, né, funcionando. Eu vejo, né, Deus ali até respondendo, colocando assim os pingos no i de tantas coisas aqui. Então eu vejo assim essa demanda, a importância de querer agradar, fazer, né, relatório, ter o sucesso. Então isso chamou muito, né, o meu coração. A gente já avaliou sobre isso. Pude já orar com minha esposa, né, nesse sentido, avaliar algumas questões. Questão ali da demanda da amizade. Eu vejo assim, Deus está trabalhando comigo esse ano. A gente tem uma mentoria, começou com o da Pioneira, um grupo de pastores, e a gente andou, já estamos caminhando aí há 1 ano e meio, e a gente não parou, por mais que terminou, a gente fez lá o estudo proposto com o pessoal da mentoria, mas a gente continuou, somos em 7, então, a gente se encontra toda semana, e agora a gente fez um clube do livro. Como aqui, né? Coloque, a gente ali compartilha, mas dentro ali tem um especial, que eu nunca tive, pela dificuldade, né? Ah, não preciso, eu preciso, medo, né, de abrir o coração com um amigo de confiança, e eu vejo que hoje eu tenho esse pastor amigo, que toda semana nós estamos orando junto, né, compartilhando, e eu vejo isso como foi importante. Então, dessa demanda, assim, eu vejo, ó, Deus está trabalhando também, assim, já, né, como se diz, dando as respostas e vindo. Então, achei muito importante e até compartilhar, que não precisamos mesmo, né? Eu vejo mais aqui no campo, então, a gente fica, não, estou aqui, o pessoal nem vai entender, né, que é do campo. Mas isso levou a essa questão de amizade, eu vejo que tanta diferença já fez na minha vida e da família, que a gente tenta, né, colocar a família junto. Então, bem especial. Então, até respondendo, né, eu creio que os irmãos responderam, a 1, a 2, misturaram ali, mas foi bom já ouvir. Mas nós temos tempo para cada um, né, quiser fazer um resumo ou algo mais que já colocou aí no teu coração, quer compartilhar. Então, nós temos esse tempinho aí, né, vamos colocar assim uma réplica de cada um aí,
quiser falar de alguma demanda, alguma experiência, porque eu creio que todos, né, colocaram experiências aí no sentido, o entendimento aí do livro. Mas não vou dar a ordem, mas quem quiser pede a palavra aí. Põe a mãozinha e pode Ok, falar. pastor Robson. Essa conversa hoje pela manhã ela é de suma importância. Essa reflexão, esse autoexame, né, que nós estamos fazendo aqui, e ao mesmo tempo estamos sendo lembrados da nossa responsabilidade, e então nós precisamos tomar muito cuidado, porque podemos ganhar muita gente lá fora para Jesus e perder a nossa família. Então, precisamos considerar isso, precisamos fazer as duas coisas, precisamos cuidar bem da nossa família e, consequentemente, nós vamos conseguir cuidar bem da Igreja de Cristo. Tá? Então, nós precisamos levar isso muito a sério. E então estou sendo lembrado aqui da minha responsabilidade e, ao mesmo tempo, estou sendo advertido sobre aquilo que não devo fazer. Então, é um tempo de crescimento, é um tempo de nós crescermos como marido, como filho e pastor, líder. Então, glória a Deus por este momento que nós estamos tendo aqui na quinta-feira. Certamente vem mais pela frente, temos mais questões a serem consideradas. Importante chegar no final desta pauta desse livro e termos isso muito bem definido diante de nós. Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por tudo que está acontecendo, e esse momento com a rede de amizade tem sido muito positivo, né? Então, podemos, então, tirar grande proveito de tudo isso. Aproveito também para dizer que, para a próxima semana, eu vou estar preparando, então, as perguntas aí, para a próxima semana aí, tá certo? Eu vou precisar sair agora para buscar a menina na escola, mas estamos juntos, tá ok? Vou estar ouvindo os irmãos. Obrigado. Eu queria falar sobre a questão de tomarmos muito cuidado sobre a nossa saúde plena, mental, coração, emoção, para que a gente tenha o zelo de não cair nas extremidades, não é? Na primeira nota aqui, o Brian Croft, ele coloca aqui, eu queria até ler aqui no texto, que são os dois perigos, né? Um deles é você servir a Deus com a família, né? Eu e a minha família serviremos ao Senhor, conduzir a família, trabalhar naquilo que Deus, e na velocidade de Deus, da forma que Deus projetou. A outra é cair num zelo extremado e quase que idolatrar a família, né? Então ele trabalha essa questão aqui dizendo assim: espero que esse livro desperte o coração dos pastores, missionários e os homens cristãos para a gloriosa responsabilidade de pastorear sua família, mas, ao mesmo tempo, tentem equilibrar, ele fala da questão do equilíbrio, a responsabilidade e a tendência pecaminosa de idolatrar a família, algo que é tão pecaminoso, prejudicial e desonroso diante de Deus quanto a negligência. Então, veja que como Deus nos coloca numa situação disjuntiva. Negligenciar é pecado, idolatrar também é pecado. Então, que possamos ter essa saúde, esse equilíbrio, a sobriedade de ter essa observação. E aqui nós pensamos, eu aprendi com o pastor Armando Bispo, lá da IBC de Fortaleza, a igreja lá caminha assim: quando qualquer líder tem um problema familiar ou não está bem, ou seja, uma questão espiritual ou emocional, nós liberamos ele ou pedimos liberação daquelas atividades por um período suficiente para que ele se dedique intensamente a cuidar daquela situação com o apoio da igreja. O que acontece é que as pessoas não estão bem e estão arrancando forças, Deus sabe lá onde, para manter a aparência de como nada tivesse acontecendo, como se fosse pecado adoecer, como se fosse pecado
cair numa crise, como se fosse pecado isso. E isso não pode acontecer. Que Deus dê saúde, que Deus dê essa sabedoria à igreja que envia, aos mantenedores, que todos queiram, porque um pastor doente, ele não cuida nem dele, nem da família, nem da igreja. O missionário doente também não. Então, que Deus dê saúde a todos e que a gente possa viver esse equilíbrio para a glória de Deus. Ok. Irmãos, me permita aqui, me chamou muita atenção, porque nós já vimos isso na semana passada, mas eu quero trazer à tona aqui. São 4 perguntas pertinentes que estão inseridas dentro desse contexto que nós estamos aqui. Aqui na página 27, se você quiser acompanhar aí, é muito interessante, porque ele fala ao relacionamento isso com vários textos bíblicos semelhantes, surge uma questão. De tudo isso que a gente faz, de tudo isso que Deus permite ser feito, ele coloca aqui 4 questões que eu entendi ser fundamentais para analisar. A primeira, e se Deus avaliar o sucesso ou o fracasso de um ministério de maneira diferente da nossa? Segunda, e se Deus medir a fidelidade de um evangelista não com base na quantidade de conversões em seu ministério, mas em seu compromisso diário com Deus? Terceira, e se Deus estabelecer a grandeza de um missionário não como base nos feitos globais de seu ministério, mas em uma busca incansável pela piedade por uma batalha contra o pecado e o inimigo? Quarta, e aí é a questão para nós. E se Deus avaliar a fidelidade e a grandeza de um pastor, não apenas pelo sucesso de seu ministério na igreja local, mas por seu cuidado em pastorear a sua própria família, esposa e filhos? Espetacular. Eu creio que aqui fica resumido tudo, que essas questões têm que voltar à tona novamente na minha vida e na nossa vida, em nome de Jesus. Excelente, isso mesmo. Pastor Bruno, quer dar uma palavrinha? Depois já passa a palavra ao pastor Mark. Eu acredito que eu não tenho nada a acrescentar do que foi falado, né? Acho que são grandes desafios que nós enfrentamos, né? A equilibrar o nosso tempo, o ministério, urgências. Algo que me chamou um pouquinho a atenção no livro também foi quando ele fala que às vezes a gente o pastor está muito preocupado com aquilo que é urgente e perde coisas importantes, né? Ele cita um exemplo, eu vou discipular um jovem que eu preciso discipular, ou eu vou visitar uma senhora que está com câncer no hospital. Ele dá esse exemplo. Naturalmente, eu vou no hospital. Só que às vezes a demanda do urgente, ela tira coisas importantes que dão frutos de médio e longo prazo, né? E parte dessas coisas importantes me parece que a própria família. Geralmente a família não é uma demanda urgente, e é por isso que muitas vezes ela é deixada de lado. Então, talvez a gente precisa estabelecer prioridades, não a partir do incêndio, mas a partir das prioridades que são bíblicas aí do que é mais importante e nos organizarmos. Ok. Antes da palavra aí, pastor Mark Johnson, só terminando, né, a última reflexão, fala ali, né, algo que conversei aqui com a esposa e a gente vê a prioridade na família. Eu vejo assim, a gente ter aquele tempo com a família. Aqui a gente tira, né, aquele dia de folga. Então é importante esse dia de folga com qualidade, não só o fato de você não marcar uma visita, né, mas daí você vai querer ler, vai querer fazer isso. Eu via dia de folga, mas preenchia com outras coisas. Mas realmente dá prioridade assim à família, né, ter o tempo com filhos, né, quem tem pequeno aproveitar, estar mais junto, quem é grande sair, né. Semana passada eu vi como foi bom, eu fui no cinema com a minha filha, como teve congresso de mulheres, pude ir no shopping só com ela, e eu vejo que, nossa, quanto tempo eu não fazia isso.
né? Já tinha pensado antes mesmo de ler e ver como que a gente tem que estar mais junto. E foi um tempo de qualidade, coisa importante, né? De conversar, estar mais junto. Não que a gente não esteja, né? Eu até levo ela na escola, vamos conversando, mas priorizar sempre, né? E questão assim, então, o pastor Leval falou esse equilíbrio, né? No sentido da família, e eu vejo hoje, eu cuido mais também da minha vida, do físico, mas eu vejo assim a questão de levar uma vida leve, se a gente está bem em família, vamos estar bem melhor no ministério. Daí eu vejo, né, a gente já consegue até mais fácil perceber essas demandas, né, e ver dá tempo, né? Eu vejo assim, tendo a prioridade certa, essa demanda não vai aparecer, mas a gente vai ter a sabedoria, porque a gente tem a prioridade, a família está bem, a gente está fazendo, e vai acontecer, né, dessas coisas. Então, algo que avaliamos no final, né? E até a conversa da esposa chegou, ó, vamos priorizar novamente esse dia de folga, né? Ser mesmo da família, e fazer algo importante, né? Tá sempre juntos aí, que a gente vai indo com o tempo, a gente vai afrouxando, mas realmente é a prioridade, né? A questão da família. Ok. Querido pastor, como nós queremos agradecê-lo. Tem sido momentos tão bons. Eu só queria encerrar destacando 3 coisas. A primeira coisa, esta conversa é necessária, né? Eu falei, é uma conversa em que a gente coloca o bisturi. O coração humano é complicado. E só tendo uma conversa com irmãos, a gente começa a refletir sobre nosso próprio coração. As motivações positivas, não tão positivas e pecaminosas. Mas o valor desta conversa, coloca ali entre os irmãos a chance de pensar e refletir. Obrigado. Isso vale muito. 2. Não esqueça, devido ao fato que a conversa vale muito, pense sobre a multiplicação dessa conversa. Eu coloquei aquela sugestão. Isso é uma conversa que precisa acontecer em todas as associações batistas em todo o Brasil. Uma conversa face a face, em que você pode até juntar um grupo de pastores, quem sabe até casais, e só conversar. Exatamente como o pastor Robson nos guiou hoje. Coloca ali uma conversa. Muitas vezes, gente, pessoas nem conversem sobre o assunto, até, quem sabe, é quase tarde demais. Muito melhor ter a conversa ali no início do que ali, lá no fim, quando as coisas estão cada vez mais complicadas. Pense sobre isso. Sua associação, seus contatos, se você não pode, até montar um grupo de conversa com outras pessoas sobre o conteúdo que nós estamos conversando entre nós. Por finalizar, aquele ponto final sobre amizade. Gente, não estou contra aconselhamento de jeito nenhum. Estou totalmente em favor. Mas vamos falar honestamente. Nós não temos pessoas qualificadas para conversar com todas as pessoas precisando uma conversa importante. Tem que chegar ao ponto que essas conversas saudáveis estão acontecendo em nossos relacionamentos naturais. Isso demonstra a importância de amizade. Aquela informação sobre falta de amizade entre pastores e outras pessoas, gente, isso é uma receita para tragédia. Porque queria dizer, a pessoa é bastante isolada. Muitos esposas dos pastores são isoladas. Pense sobre como o Robson já conversou conosco sobre algumas coisas que Deus tem feito na vida dele. O Robson, eu lembro ainda muito bem na conversa do ano passado, em que você não esteve naquele momento. Como Deus tem te abençoado, como amizades que estão enriquecendo e fortalecendo a sua vida.
isso precisa ser multiplicado. Eu coloquei ali no nosso grupo do WhatsApp, isso precisa acontecer ao nível pessoal, precisamos dessas amizades, e precisamos como casais. Então, eu vou encerrar só fazendo uma leitura aqui. Sobre amizade, acho que vale a pena para nós conversar. Vocês são meus amigos. Eu valorizo muito esta conversa, até a distância vale a pena. Eu tenho amigos aqui em Curitiba, todos diáconos, interessante. Eu sou o pastor batista que tem sido abençoado pelos seus diáconos. Amizades são importantes, face a face. O pastor Crow falou a respeito de amizade. A consequência disto é que o pastor e sua esposa devem se esforçar para cultivar amizades significativas e seguras, tanto dentro quanto fora da igreja. Pergunta: como estão as suas amizades pessoais e como casais? Visto que essas amizades exigem muito trabalho para se desenvolver, muitos pastores e esposas de pastores acabam ficando solitários. Lembra o que eu falei o ano passado? Nossa missão é contra a campanha contra os pastores em solidão. Não. Precisamos amizades, precisamos até comunhão. Então, com poucos amigos que realmente sabem o que eles passam. Então, aquele desafio para nós todos. Vamos desenvolver amizades pessoais, como casais, e desafio para nós todos. Deixa o seu calendário mostrar, sua agenda mostrar que você está abrindo tempo de desenvolver amizades pessoais e amizades como casais, como uma prioridade do seu ministério em pastorear bem a sua família. Até a semana que vem. Semana que vem a gente vai contemplar a solução aos desafios que nós temos destacados hoje. Deus abençoe e até nossa próxima conversa entre amigos.